temos na Brit Hadashah um texto que é Matitiahu, Mateus, capítulo 28, que supostamente Yeshua teria dado uma ordem para os discípulos. E a ordem seria: ide e fazei discípulos. Agora é interessante que na sequência do texto foi colocado posteriormente, porque isso não procede da boca de Yeshua, e até se você entende isso aqui, você vai ver que não faz sentido. Vem ali na sequência uma ordem: ide, fazei, depois batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A pergunta que já se faz é: qual é o nome do Espírito Santo? Eu tenho que batizar em nome dele. E qual que é o nome dele? Divino. Mais um substantivo. Né? Adjetivo também, né? Mas aí depende de como eu vou pôr divino, né? Divino como nome a seres, divino como qualidade, aí já vira adjetivo, né? Mas Yeshua manda batizar em nome do Espírito Santo. E aonde que está na Bíblia o nome dele? Yeshua manda batizar em nome do Pai. Até abre um parênteses aí no nosso estudo. Supostamente Yeshua dá uma ordem. Primeira pergunta a se fazer é: na sequência do texto, ou melhor, no verso, na parte anterior do texto, Yeshua diz assim: toda autoridade me é dada. Eu recebo toda a autoridade e te mando fazer alguma coisa em nome de outra pessoa. Espera aí. Eu tenho autoridade, você tem que fazer as coisas. Estou te dando uma ordem, você tem que fazer as coisas em nome de quem? De quem recebeu autoridade. Já está meio contraditório o texto dentro do contexto. Segundo, ele dá uma ordem que é: ide. Ele dá não. Supostamente, ele teria dado essa ordem. Ele deu uma ordem que é: ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai. Ele não disse assim: vocês vão, façam discípulos. E no batismo, vocês vão usar esta fórmula. E na hora de batizar, vocês vão dizer isso, isso e isso. Ele não falou isso. Ele está dando uma ordem. Façam discípulos, batizando-os em nome. Qual que é a ordem? É essa. Não é para mim chegar lá e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eu estou repetindo o que ele falou e não cumprindo o que ele falou. Se ele falou. Já começa aí o problema. Mas vamos lá. Se eu vou cumprir a ordem, batizando-os em nome do... como é que é o nome do Pai? Nós não pronunciamos, nós somos judeus e não pronunciamos o nome do Pai. O nome do Pai não é Jeová, porque Jeová veio com Lutero e outros erros. Não é Jeová. Qual que é o nome do Pai? Yeshua manda os judeus batizar em nome do Pai, em um nome que eles não utilizam. Yeshua sendo rabino, ensinador, porque, exatamente, tem um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Então não utiliza o nome do Pai. E o Messias manda batizar em nome do Pai. Uhum.
Na verdade, isso aí é só para tapear. Que isso não existe na Bíblia. Entendeu? Não, não tem nada a ver. Isso aí nem existe no texto. Quando que isso apareceu? Posteriormente ao Concílio de Nicéia. Isso é fato histórico. O texto, na verdade, Yeshua diz: ide, façam discípulos em meu nome. E aí segue o resto do texto que vai vir à frente. É esse o texto. Não existe nem entre as nações, mas ficaria melhor também. Façam discípulos em meu nome. É esse o assunto. Entendeu? Depois do concílio de Nicéia, foram lá e enfiaram, batizando-os em nome. Terceiro, quarto século é que colocou isso aí. A própria Igreja Católica Apostólica Romana, numa Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, se você, na nota de rodapé do capítulo 28, o comentário diz o seguinte: sabe-se que os discípulos batizavam em nome de Yeshua. Isso é comentário da própria Bíblia Católica. Sabe-se que os discípulos batizavam em nome de Yeshua. E vão citando os textos que estão no livro de Atos. Meu irmão, Yeshua dá uma ordem logo antes dele subir. Para os seus, quantos? Os 12. Vamos considerar os 12. Né? Vamos considerar. Porque um tinha morrido. Na verdade tem 11, né? Mas eu estou falando, vamos considerar 12, porque existe mais discípulo que não abafa o caso, como diz o povo. Não vou entrar nesse detalhe, não. Mas tudo bem. Vamos considerar os 11, então. Ele está dando uma ordem direta para os 11. Dentre os 11 está Quefas, que o cristianismo adotou como fundador no cristianismo até, como religião, etc. Né? Bom, esse Quefas, esse Pedro, logo na frente no livro de Atos, ele faz um discurso. No discurso alguém pergunta para ele: e agora, o que a gente faz? Ele vira para eles e fala: bom, vocês devem se arrepender, serem batizados em nome de Yeshua. Não é isso que ele menciona? Pouquinho antes, Yeshua manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo em seguida, Pedro manda batizar, manda que sejam batizados em nome de Yeshua. E na sequência do livro de Atos, você vai encontrar, não é um texto. Só para te ajudar, eu poderia te dar 36 textos. Todos em nome de Yeshua. Todos. Tudo em nome de Yeshua. Eu te dou 36 se você quiser. Tudo feito em nome de Yeshua. E Yeshua fala para fazer algo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ninguém obedece. Nenhum dos discípulos obedeceu a sua ordem. Interessante, né? Bom, temos um comentário no rodapé da Bíblia católica dizendo que aquilo foi colocado posteriormente. Eles mesmos dizem isso. Inclusive mencionam, e citando os textos do livro de Atos. Sabe-se que os discípulos batizavam em nome de Yeshua. Posteriormente, deve-se ter associado o batismo às 3 pessoas. Posteriormente. Você vai num estudo chamado História Eclesiástica, de Eusébio de Cesaré, que foi um dos padres da igreja, ele mesmo vai citar Mateus 28, ele cita ele antes do concílio e cita ele depois do concílio. Antes do concílio, ele cita o texto, ou cita a ordem do Messias, que é Mateus 28, onde o Messias teria dito: façam discípulos, vocês vão até imergi-las em meu nome. E ele cita isso.
Messias mandou que fosse feito discípulo e que fossem batizados em nome dele. Ele cita isso várias vezes. Depois do concílio, ele vai citar a mesma coisa. Só que aí ele já cita o batismo em nome de uma trindade. Aonde se concluiu que, depois do concílio, inseriu isso dentro da Bíblia.